Você precisa fazer análise de dados, cruzar as informações e construir dashboards, mas qual é a principal ou melhor ferramenta que nós podemos utilizar? Vale a pena trabalhar com Excel ou vale a pena colocar em prática um Power BI? Nesse vídeo eu vou te mostrar quando vale a pena nós recorrermos ao Power BI e quando vale a pena ficar utilizando o bom e velho Excel. Solta a vinheta e eu vejo vocês. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Carlos Sander, eu sou Master Black Belt e esse é o canal da KAI, onde a gente fala um pouquinho sobre melhoria, gestão e Lean Six Sigma também. É bom nós termos em mente que basicamente em todos os setores existem métricas que nós precisamos acompanhar. Não só métricas, mas metas e objetivos que estão atrelados a esses indicadores. Então quando a gente fala de RH, por exemplo, eu preciso saber o turnover, eu preciso saber o índice de satisfação do meu colaborador, tem várias métricas que eu preciso controlar. Não é diferente num setor de vendas, tá? Estou citando dois setores que são extremamente comuns e que existem aí na grande maioria das empresas. Para vendas, eu estou falando de ticket médio, estou falando de volume de vendas, estou falando de frequência de vendas, eu posso falar a respeito de forecast, então tem várias métricas também que eu preciso fazer um acompanhamento. É preciso compreender qual a ferramenta ideal que nós podemos colocar em prática, calcular essas métricas, criar um acompanhamento para trazer insights relevantes para todo o time. Acredito que a grande maioria de vocês já saibam o que é um Excel. É simplesmente o Excel, uma planilha, organizada por linhas e colunas. Eu vou deixar na tela aí uma imagem bastante simples de um Excel para quem nunca ouviu falar, se é que tem alguém que nunca ouviu falar de Excel, no qual você faz operações matemáticas, cria gráficos e você até consegue trabalhar com dados, mas com algumas limitações. Limitações essas que começaram a surgir então nas décadas passadas, quando grandes empresas começaram a trabalhar também com grande volume de dados. A partir daí foi necessário recorrer a uma ferramenta um pouco mais de especialista, uma ferramenta específica para trabalhar com isso. E é aí que entra o Power BI, a velocidade de processamento do Power BI, a facilidade de manipulação dos dados supera em muito um Excel. Obviamente, são dois produtos da Microsoft, dois produtos que acabam sendo complementares, então faz sentido que cada um deles seja destinado a uma situação em específico. O que vai acabar gerando uma linha termo entre você utilizar o Excel e partir para um Power BI, que é normalmente o que acontece, o profissional começa no Excel e depois vai para o Power BI, é normalmente cumprir determinadas funcionalidades de maneira ágil. Então o Excel ele não é feito para que você trabalhe com grande volume de dados e você naturalmente vai acabar sofrendo um pouco mais para compilar todas essas informações e construir dashboards que sejam extremamente relevantes quando comparado ao Power BI. Existem ainda muitas empresas que trabalham única e exclusivamente com Excel, mas se você pensa em crescer, em gerar um volume de dados extremamente grande, pode ter a certeza de que o Power BI é um caminho possível. Antes de mais nada, se você está curtindo esse vídeo, então não se esqueça de deixar o seu like aí, se inscrever no nosso canal, porque isso nos ajuda muito a produzir conteúdos como esse. E para citar um exemplo de aplicação de quando colocar um Excel ou um Power BI na prática, vou usar o exemplo da saúde, visto que esse momento nós estamos dependendo 100% dessa área, desses profissionais, então eu vou acabar utilizando esse exemplo da pandemia para a aplicação e seleção das duas ferramentas. No setor da saúde, durante a pandemia, nós precisamos analisar muitos dados ao mesmo tempo. Vou colocar aí para vocês, entrada e saída de pacientes nas internações, porcentagem de ocupação dentro de UTIs, porcentagem de ocupação de UTIs por região, quantidade de oxigênio disponível, controle de compra e distribuição do kit de Covid e controle de contaminação e novos casos. Esses são apenas alguns indicadores que nós precisamos observar para conseguir trabalhar de maneira efetiva no controle e combate à pandemia. Você pode coletar boa parte dessas informações utilizando um Excel e essas informações alimentarem um grande banco de dados. Mas perceba, como eu tenho várias regiões, vários hospitais, vários profissionais envolvidos, uma distribuição logística, uma logística extremamente complexa, é importante que eu consiga prever algumas informações, ter uma certa inteligência artificial incorporada no meu software para conseguir também antecipar, prever algumas demandas e tomar algumas atitudes. Nesse caso, a partir do momento que eu preciso desses recursos, eu quero analisar com uma certa agilidade, vale muito a pena colocar em prática um Power BI. Então, se simplesmente um hospital, uma
ala ali da UTI, né, alguma área específica, for analisar os dados, talvez o Excel dê conta, mas a partir do momento que eu preciso levar isso para o macro, tomar decisões a nível Brasil, o Power BI vai atender de maneira muito mais satisfatória. Se nós voltarmos, por exemplo, na parte de prestação de serviços e mais ainda mergulharmos dentro de uma organização e falar de RH, a gente percebe que o RH também tem métricas que podem ser olhadas, né, analisadas a partir de um Excel ou podem ser trabalhadas num Power BI. Vou colocar aí na tela para vocês algumas questões e insights que o RH deveria ter ao longo do tempo para conseguir tomar decisões mais assertivas. Primeiro insight e questão: o que precisa melhorar? Há necessidade de aumento salarial? Tem alguém da equipe sobrecarregado? Quais os processos que estão funcionando corretamente, os profissionais que estão satisfeitos? A gestão precisa melhorar em algum ponto? E muitas dessas informações eu consigo responder sim com um Excel. Se eu quero cruzar esses dados, se eu quero trabalhar com várias filiais, se eu quero analisar isso historicamente ao longo do tempo, ter uma inteligência até artificial para me auxiliar, aí faz muito sentido então eu partir para um Power BI. Eu saio do Excel, saio de análises um pouco mais simples, começo a incorporar cada vez os meus dados e parto para uma análise de Power BI. Então, apesar de ser ferramentas complementares, o uso dela fica destinado em situações específicas, né? Eu preciso entender o que eu quero extrair, posso até conseguir com ambas as ferramentas para ambos os casos, mas cada uma delas é recomendada para um tipo de informação a ser tirada, a ser analisada. Agora que você já sabe um pouquinho mais sobre esse conceito de Power BI, como utilizar a ferramenta de Excel, com esses exemplos bastante simples que nós solicitamos para vocês, eu vou deixar um vídeo de referência aqui, no qual nós analisamos a curva de Covid logo no início da pandemia, utilizando um outro software estatístico, apenas para você ter um conhecimento extra. Esse software é o Minitab, eu vou deixar o link aqui para que vocês possam assistir. Qualquer dúvida, basta comentar, deixe seu like, comente nosso vídeo, compartilhe e se inscreva no canal e eu vejo vocês no próximo encontro.